Pronto, passou. Meus irmãos, deixa a sua Bíblia aberta para você não perder os detalhes do texto, que a gente vai dar uma explorada no Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, em todo esse contexto que envolve o livro de Atos. Mas me permita iniciar contando um testemunho de um cara que eu admiro muito. Talvez você nunca... Não, talvez não. Você nunca o verá em conferências, você nunca o verá na internet, mas ele é um guerreiro. Ele se chama Lemusan Mandevu. Ele é malauiano. Já ouviu falar no Malawi? Ou é novidade? Malawi é um país bem pequenininho, fininho. Ele fica na parte sul da África, ele fica ali espremido acima de Moçambique, do lado da Tanzânia, entre o Zimbábue e o Zâmbia. Ali está o Malawi. E o Malawi foi o primeiro lugar onde nós começamos a trabalhar em 2017, 2018, até o Etnos, o Instituto Etnos pegar forma em 2019. Em maio de 2019, eu tinha ali um grupo de 38 alunos, 38 pastores de uma região da montanha de Tiringani, ao sul do Malawi. E Lemusan era um dos meus alunos ali em maio de 2019. E a gente apresentando o Evangelho, estudando a Bíblia, que aí você pergunta, que livro vocês ensinam, que material? Olha, tem um compêndio aqui de 66, é mais que o suficiente. É o que a gente ensina, porque é necessário. Então, numa das aulas, Lemusan levanta sua mão e ele avisa assim, Pastor Maurício, eu não sabia que Jesus existia no Antigo Testamento. Para mim, Jesus nasceu no Novo Testamento, ele era um bebê, e dali começou a sua história. Mas hoje o Senhor falou para a gente que Jesus é Deus, e que Jesus existe desde toda a eternidade, e que o Antigo Testamento aponta para ele, fala dele. E isso para mim é uma grande novidade. Maio de 2019, e Lemusan já era pastor. Porque o evangelho que chegou lá no Malawi é um evangelho mal contado, torto, porque existe pouco discipulado. Então nós tivemos a oportunidade de trabalhar com esse grupo de 38 pastores, aí veio a pandemia, a gente deu aquele stand-by, e terminamos todo o trabalho com eles 4 anos depois, em 2023. Um grupo de 38 pastores. E então nós fizemos um desafio àqueles pastores. Existe uma região no Malawi chamada Matinga. A região de Matinga é de predominância de etnia Yao, Y-A-O, Yao. Por quê? Porque a cada 8 malauianos, um é Yao. E destes, 99% são islâmicos. Ou seja, 2.600.000 pessoas. Só no Malawi. Yaos. Porque o Malawi já é um país alcançado pelo Evangelho, a igreja presbiteriana também está estabelecida ali, apesar de ser um pouquinho liberal. 25% do Malawi é cristão evangélico, mas sobrou essa etnia, que é o nosso foco. Eu não vou trabalhar onde já tem igreja, não faz sentido. Então nós fizemos o desafio a 38 pastores. Quem vai para Matinga? Quem vai sair da sua região, da montanha de Tiringani, e ir para Matinga? Dos 38 formandos, 4 anos trabalhando com aqueles caras. Sabe quantos foram? 1. Lemusan. Aquele que 4 anos antes não sabia nem que Jesus Cristo estava no Antigo Testamento. Ele aceitou o desafio. E então nós mudamos Lemusan, sua esposa e seus 4 filhos de Ticombo, porque ele é camponês, ali ele nasceu, viveu ali, é um vilarejo sem luz elétrica. Meu irmão, é outro planeta, tá? É tipo assim, você sai daqui, você entra num portal, tipo Caverna do Dragão, você vai sair lá do outro lado, é outro planeta. E aí você chega em Ticombo. Então a gente estava mudando agora Lemusan de Ticombo para Matinga. E como só ele topou, sobrou dinheiro para a gente investir. Então compramos um terreno de 2.000 metros quadrados para ele. Caríssimo terreno, $600 no vilarejo. $600, 2.000 metros quadrados. Construímos a casa dele e o barraco da igreja.
Porque você não pode ir construindo tudo de uma pancada só, né? Porque senão cresce o olho. Deixa o cara trabalhar. Então, Lemusan, em outubro de 2023, se muda para Matinga, território Iau, islâmico. Pesado, porque o islamismo ali, meu irmão, não é aquele islamismo de Dubai, Doha, que você está acostumado. Ali é um islamismo folclórico, tem até feiticeiro. É sincretismo islâmico. É uma bagunça o negócio. E aí tem as brigas com o feiticeiro. Ele, de vez em quando, ele me manda foto que jogaram feitiçaria na casa dele. É a realidade do mundo, tá? Da maioria do mundo, fora da bolha chamada Brasil ou América, enfim. Então, Lemusan começou a trabalhar em outubro de 2023. Só que o cara é um cavalo para evangelizar e discipular. Eu tive o privilégio de, em março do ano passado, batizar os 3 primeiros Iaus. Estive lá. Daqui 2 meses estarei de novo lá. Já tem mais uns Iau para a gente batizar. Os caras fazem o trabalho pesado, né? Aí chega o Branquelo lá, Branquelo só batiza. É uma benção. Para mim, ficou a parte mais fácil. E agora também nós estamos construindo a igreja. Compramos um outro terreno de 2.000 metros e construindo a igreja. Agora o valor total ficou mais caro, ficou $5.800. Com $5.800 você faz uma igreja 7x15, coberta, com telha boa e mais um terreno de 2.000 metros quadrados. É outra realidade. Tá vendo que como muitas vezes com pouco a gente faz muito? Só que a igreja hoje lá tem 30 membros adultos e 36 crianças. 2 anos depois. Numa região islâmica do Malawi. Islâmica. De um cara que há 6 anos atrás não sabia que Jesus Cristo já era pastor, ele estava no Antigo Testamento. Mas ele agora grava essa sequência. Pelo poder do Espírito Santo. Ele foi ser uma testemunha em outra região, onde antes nunca havia ouvido a respeito de Cristo. E é exatamente isso que o texto fala. É poder para sermos testemunhas em todos os lugares. Lemusan Mandevu é uma prova viva do que o que Jesus falou há 2.000 anos atrás continua acontecendo. E a gente tem o privilégio de poder caminhar com esses caras. Aí agora o pessoal lá empolgou daqueles 38, né? Viu que o cara ganhou terreno, gente convertendo, agora tem mais 1 quilo querendo ir. Louvado seja Deus. Não é só que cresceu o olho, mas é porque tem 2.600.000 Iaus no Malawi que dizem todos os dias o Allah Akbar, Allah é grande. Mas que agora, pela graça de Deus, o evangelho chegou e eles estão dizendo Jesus Cristo é o Senhor. Yesu Wabuino em Chichewa, para a glória de Deus. Ele é um exemplo desse texto. E é nessa sequência que nós iremos explorar o texto nessa manhã. Poder do Espírito Santo para sermos testemunhas em todos os lugares. Então deixa a sua Bíblia aberta, vai memorizando esse texto, porque é o que Jesus disse há 2.000 anos atrás. Então, qual o primeiro item? Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, e vale, eu gosto sempre de visualizar em que ponto da história da redenção nós estamos. Veja, numa quinta-feira à noite, Jesus ele ceiou com seus discípulos e depois ele foi traído. Numa sexta-feira, Jesus morreu. Num domingo, Jesus ressuscitou. E do domingo até o dia que ele fala isso aqui, se passaram 40 dias. Como a gente sabe disso? Está narrado na sequência aqui do livro de Atos. Está narrado em 1 Coríntios, capítulo 15, que se passaram 40 dias do dia que Jesus ressuscitou até o dia que Jesus diz essas palavras de Atos, capítulo 1, versículo 8. 40 dias, a mais de 500 testemunhas. Então, esse é o período da redenção. E aqui, o versículo 8, meu irmão, são as últimas palavras de Jesus antes dele ascender aos céus. As últimas palavras estão aqui no versículo 8, o versículo que a gente leu. Então, é nesse período da redenção. E é muito interessante que veja o contexto mais breve aqui.
Jesus chama os caras, os seus discípulos, eu imagino, chamou os caras ali, levou eles para um monte, e aí, os discípulos de Jesus, eles têm a última oportunidade de falar alguma coisa para o mestre antes do mestre vazar para o céu. O que esses caras falaram? Versículo 5. Versículo 6, na verdade. Então estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha a última pergunta dos caras para Jesus. Tanta coisa para pedir, poder para voar, igual o menino pediu, poder de fogo. Aí o cara vai falar: Senhor, será esse o tempo agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles não tinham entendido ainda por completo. Mas não adianta jogar pedra nos discípulos também não, tá? Eles não tinham isso aqui completo, igual a gente tem hoje. Porque muitas vezes eu já vi pregador tacando pedra nos discípulos só porque eles fizeram essa pergunta que pra gente hoje é boba. Mas é que eles ainda estavam pensando num reino terreno e étnico. Mas eles estavam na beira, porque 10 dias depois era o dia de Pentecostes, o Espírito viria, um novo tempo da história da redenção seria aberto, onde os gentios, eu e você, seríamos enxertados no reino. Mas eles não sabiam ainda, né? Que é fácil pra gente hoje, a gente já sabe. Então, os caras fazem essa pergunta para Jesus. É agora. É agora. O Senhor vai restaurar. Aí Jesus, versículo 7, com aquela paciência que é só dele, porque se fosse eu ali, já tinha dado um na orelha daqueles caras. Aí Jesus meio que desconversa. Versículo 7. Não cabem a vocês saberem tempos ou épocas. Isso o Pai reservou para si. Isso aqui é muito interessante, esse versículo 7. A profundidade na divisão do trabalho da Trindade no versículo 7. Isso aqui é importantíssimo, porque o Pai reservou para ele. Só abrir um parêntese aqui, certa vez eu estava dando uma aula em Mojo, na Etiópia, e um jovem ex-islâmico, agora evangelista, me fez uma pergunta, porque está escrito em Mateus 24:36, Jesus falando que ninguém sabe o dia da volta dele, nem ele mesmo sabe. Aí ele me falou, esse é um dos versículos que os islâmicos apontam para a gente e diz, tá vendo? Ele não sabe nem o dia que ele volta, porque se ele soubesse, ele era Deus. Você tem que sair dessa, sem destruir a unidade da Trindade. Mas é a divisão do trabalho da Trindade que nós chamamos na teologia de Trindade econômica. É tranquilo sair dessa. Mas é um dos textos que islâmico aperta a gente. E está aqui, esse versículo 7 é uma das provas que o Pai reservou para si. Aí Jesus vem no versículo 8, que é o versículo que nós estamos estudando hoje aqui. Eu estou dando só um breve contexto. Jesus vem e diz o seguinte, aí agora Jesus vai corrigir não só a missiologia deles, mas a teologia deles. Ei, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Porque vocês que não têm nem passaporte para ir lá para a Síria, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Imagina na hora que Jesus falou Samaria, os caras devem ter arrepiado. Samaritano não, esses caras não prestam. Até os confins da terra. Irmão, imagina. Os caras não tinham nem passaporte. E Jesus estava falando para os caras que eles iam receber poder para evangelizar o mundo. E aí é bem legal que no versículo 9, Jesus vai para o céu e deixa eles. É tipo assim, ó, se vira nos 30. Fica orando. Esse é o contexto. Poder do Espírito Santo. Porque tinha chegado a hora. Mas como assim poder do Espírito Santo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava desde a criação, desde Gênesis 1. Ele está lá, porque ele é Deus, ele é eterno, da mesma substância do Pai, do Filho e poder. A gente vê algumas coisas interessantes no agir do Espírito Santo, como, por exemplo, o Êxodo 35, quando Bezalel foi cheio do Espírito Santo para construir o tabernáculo. Olha a capacidade do cara para construir o tabernáculo, cheio do Espírito Santo. Sansão e muitos outros. Mas chegaria o tempo, como diz Isaías 44:3, por exemplo, que o Espírito Santo seria derramado, ou seja, é abundância. E mais especificamente, e esse texto a gente pode cravar ele, porque é o texto que Pedro cita lá em Atos capítulo 2,
depois do dia de Pentecostes, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Porque no versículo 28 de Joel, capítulo 2, diz que derramarei do meu espírito sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os mais velhos. Ou seja, chegaria um tempo dessa abundância. E é interessante que em Joel, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo lá no 32 agora, diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse tempo de abundância da vinda do Espírito Santo seria um tempo que não seria apenas étnico para os judeus, mas todo aquele, eu e você, que invocássemos o nome do Senhor, seríamos salvos. E aí vem o agir do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, para que tenhamos a capacidade de confessá-lo e viver para ele. É desse poder que Jesus está falando. Até que chegou o tempo do cumprimento. E o cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. O Espírito Santo então foi dado depois que os caras estavam em Jerusalém por 10 dias orando. Aproximadamente ali 120 pessoas, como diz Atos capítulo 1. Eles estavam no cenáculo, eles estavam orando. E o Espírito Santo veio sobre eles. E um sinal naquele dia que o Espírito Santo foi dado, cumprindo-se essa profecia, e um sinal para todos agora, que o tempo dos gentios também chegou, o nosso tempo de confessar a Jesus como Senhor chegou, foi que eles passaram a falar em outros idiomas, ou seja, as grandezas de Deus para que aquelas pessoas de várias regiões da terra que estavam em Jerusalém pudessem ouvir, porque no dia de Pentecostes estava lotada a cidade. Agora eu vou dar um exemplo, até dentro daquilo que o pastor falou ontem, mas agora eu vou falar da original. Você imagina se tivesse um malauiano em Jerusalém naquele dia. Aí aquele cara que recebeu o Espírito Santo naquele dia, e ali ele estava lá orando, aí recebeu o Espírito Santo, aí o cara começava a falar assim, ó, Yehovah mulungu ato, Yehovah indi moja. Aí depois tinha um fulane, para onde eu estou indo, Burkina Faso, sexta-feira, que fala full food. Aí o cara começava a disparar falando assim, ó, Jo mirado lambdo, omtawoni jo mirado goto. Aí o Espírito Santo veio sobre um brasileiro. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso é Deuteronômio 6,4. Que eu falei em 3 idiomas. Foi isso que aconteceu naquele dia. Eles receberam línguas como sinal, idiomas, para que aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, que falavam outros idiomas, pudessem ouvir as grandezas do reino de Deus. E então essas línguas eram um sinal, o evangelho agora vai se espalhar por toda a terra. Tanto que Pedro, e aí você tem um baita exemplo. Pensa num cara que há 50 dias antes estava negando Cristo. Você conhece ele? Conheço não. Você estava tomando café com ele? Tá, não. Não, você andou com ele? Andei não. 50 dias antes. Como que pode um cara, 50 dias antes, negar o Cristo 3 vezes? 3 vezes. Agora, naquele dia de Pentecostes, depois daquele tipo reteté do original, sabe? Aquele negócio sério, mas sério mesmo. Ele vai e prega a partir do versículo 15 e 16 de Atos capítulo 2. E ele já começa citando Joel 2. Hoje se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado. E aí ele faz uma teologia bíblica da mais fina possível. Culminando lá com o versículo 38. Creiam no Senhor Jesus e arrependam-se dos seus pecados. Quantos foram convertidos naquele dia? 3.000. Então a igreja já cresce de 120 para 3.000. Como? Como que um cara que 50 dias antes estava negando Cristo, agora ele pode pregar com tamanho poder? Poder do Espírito Santo. Não tem outra saída, irmão. Tem jeito não. É poder. Chegou esse tempo. Um exemplo bem prático para você. Eu gosto de usar esse exemplo. Eu sou do Mato Grosso, não sou de São Paulo, acho que já deu para ver. Eu moro em São Paulo, já deu para ver pelo sotaque.
Lá no Mato Grosso, há uns 20 anos atrás, começou a chegar uns carros coreanos horrível. Pensa nos carros coreanos feios. Antes da Hyundai, Kia invadir. Tinha uns carros coreanos, Xing Ling mesmo lá. E aí, eu lembro como se fosse hoje, tinha um adesivo atrás do carro assim, ó. Powered by Mercedes-Benz. A carcaça do carro era horrível, mas o motor era Mercedes. Basicamente, o que aconteceu aqui no dia de Pentecostes foi isso. Você conseguiu entender? A carcaça, olha aqui, arritmia cardíaca, 2 joelhos com cirurgia. A carcaça está acabadinha. Mas o que tem aqui dentro, meu irmão, é o Espírito Santo me movendo, me impulsionando. Você acha que eu tenho coragem para ir para Burkina Faso semana que vem sozinho? Já ouviu falar em Burkina Faso? Lá nem democracia é. Eu já perdi 3 alunos mortos nos últimos 3 anos, 2 deles com cabeça cortada. Alunos meus, já é jihad islâmica. Que coragem que eu tenho para ir lá, irmão, se não é pelo poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo, ele vai nos impulsionar a fazermos algo que sem ele nós não faríamos. Como Lemusan saiu de Ticombo e foi para Matinga. Como Pedro, aquele que negou a Cristo 50 dias atrás, agora estava pregando igual um monstro. E 3.000 pessoas foram convertidas. Poder do Espírito Santo. Ah, isso é coisa de pentecostal, né? Não, isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente no Senhor Jesus. Poder para quê? Para sapatear na igreja? Aí agora vem a sequência do texto. Para sermos testemunhas. Jesus prometeu, vocês vão receber poder do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas. Eu vou tentar ser bem direto aqui naquilo que Jesus está falando. E eu gostaria de citar um texto para vocês. O que é ser uma testemunha? Uma testemunha é, como diz o texto, aquele que faz o bem, seja ele homem ou mulher, entrarão no paraíso, e sobre eles não há injustiça. Amém? Amém não, né? Porque isso aqui é um texto do Alcorão que eu citei para vocês. Isso aqui não é ser uma testemunha. Testemunha não é aquele que faz o bem. Como diz um budista, que você precisa fazer o bem para alcançar o nirvana. Como diz um hindu, que você precisa fazer o bem, que se chama dharma, para quebrar o ciclo de samsara, por causa do seu karma, para você alcançar o moksha. Não faz nem sentido essas coisas. Ou como diz o Alcorão, que você precisa fazer o bem para você alcançar a vida eterna. Não tem nada a ver com o cristianismo. Como, por exemplo, e eu tenho horror a essa frase, me desculpa se alguém aqui já citou e gosta. Uma frase talvez atribuída a São Francisco de Assis, uma das maiores mentiras que eu já ouvi. Pregue o evangelho sempre, quando necessário, use palavras. Da onde? E isso aí é a essência do islamismo. É a essência do budismo e do hinduísmo. Basta viver. Cristianismo não é isso. Nós temos que abrir nossa boca, porque está escrito em Romanos 10:17, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Para isso precisamos ser testemunhas. Ah, irmão, mas eu sou voluntário. Esse é outro termo que eu tenho dificuldade. Eu não vejo voluntário na Escritura. Eu vejo a testemunha, eu vejo o servo, eu vejo o filho, que voluntário faz a hora que quer e quando quer. Testemunha tem um chamado, tem uma vocação dada por Deus, conforme a sua multiforme graça de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Mas o que uma testemunha faz? Ela vive e ela fala. Vamos explorar esses 2 itens. O viver e o falar de uma testemunha. Porque se estamos em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, somos nova criatura.
Então, uma testemunha, ela vive. Sabe por quê? Esse termozinho, testemunha, eu não sou muito fã de ficar citando o original, esses negócios não, mas aqui é importante. Você sabe qual o termo testemunha no original aqui? Mártir. Muda toda a profundidade do negócio. Porque tem irmãozinho que acha, eu sou testemunha de Jesus, eu amo Jesus. O termo aqui é mártir. O que é um mártir? É muito mais profundo que uma testemunha, porque um mártir é aquele que viu, é aquele que ouviu, e agora ele fala para os outros. E se necessário, ele morre pela causa. Você está pronto? Ou você vai continuar fazendo coraçãozinho em tampa? Ou você está pronto para de verdade servir o reino e, se necessário, morrer pelo reino? Porque esse é o termo que Jesus usou. Esse é o termo. Testemunha, que está pronto para morrer pelo evangelho. Eu não vou nem pedir para levantar a mão para você não passar vergonha. Você está pronto para morrer pelo evangelho? É o termo que Jesus usou. Não é coraçãozinho. É mártir. Igual aqueles nossos irmãos de Burkina Faso. Adamá, Rasmani, Ussumana. O Adamá e o Rasmani tiveram a cabeça cortada. Meus alunos, testemunhas de verdade. Uma testemunha, ela vive. Uma testemunha de verdade, ela tem uma vida transformada. Uma testemunha de verdade, sabe o que vai fluir dela? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe onde está essa lista? Lá em Gálatas 5, os frutos desse Espírito que nos dá poder para vivermos. Ou você acha que você passa a ser obediente, amar a Cristo e a sua palavra à toa? Nós não conseguimos por nós mesmos, porque por nós mesmos nós somos desobedientes, pecadores, nós não queremos. Mas pelo poder do Espírito Santo nós vivemos o Evangelho. Essas coisas vão fluir da gente, meu irmão. Uma testemunha, ela vive, e uma testemunha, ela fala. Ela abre a boca. Ela não guarda para si. Mas eu vivo, igual eu falei agora, mas eu vivo o Evangelho. Isso faz parte. Você tem que viver mesmo. Mas a gente também tem que comunicar. Como que o eleito de Deus vai ficar sabendo a respeito da salvação? 1 Coríntios 1, 21. Pela doideira, pela loucura da pregação. A pregação foi o meio pelo qual o Senhor escolheu que o seu povo viria a ouvir e a confessar. É simples desse jeito. Senão o apóstolo Paulo, que desenvolveu essa teologia, escreveu aqui pra gente, seria o cara mais doente de todos os tempos. Por que ele fez 1, 2, 3 viagens missionárias? Precisava não, Paulo. Já está predestinado mesmo. Porque esse cara que não entende teologia fica falando essas bobeiras. Mas veja, a testemunha, ela vive e a testemunha, ela fala. Pergunta, ela fala o quê? O que nós temos que comunicar? O que eu tenho visto mundo afora é um evangelho raso que foi comunicado. Um evangelho manco que foi comunicado. Não se fala mais tanto em pecado, mas não tem como não começar do início. Se não falar de um Deus justo, misericordioso, trino, que criou os céus e a terra, e que fez um pacto com o primeiro homem, lá em Gênesis 2, 16 e 17. E em Gênesis 3, esse pacto foi quebrado, e como resultado, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, da criança ao mais velho. E não há salvação senão em Cristo, o Filho encarnado do Deus vivo, o Filho da mulher, de Gênesis 3,15. Não há caminho senão por ele. Então você precisa comunicar um evangelho por inteiro. E não um evangelho de vitória, um evangelho de milagre, mas um evangelho de humildade, de perdão de pecados. Assim como a igreja de Jerusalém fazia. E a igreja de Jerusalém é um exemplo nessas duas partes, o viver e o falar. Primeiro o viver. A igreja de Jerusalém é essa aqui, ó, que acabou de receber 3 mil membros agora, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42 diz o seguinte: os caras estavam agarrados na oração, primeiro eles falam de Bíblia, né? Agarrados na doutrina dos apóstolos, Bíblia.
na oração, na comunhão. E aqui tem 2 detalhes da comunhão ali em 2,42. Com Deus e com o próximo. Bíblia, oração, comunhão, com Deus e com o próximo. Isso é viver o Evangelho, Atos 2,42. Mas não só isso. Os caras ensinavam. Atos 5,42. Grava esse texto é lindo. Atos 5,42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Não é só pregar o Evangelho, é discipular o povo. E discipular toma tempo. O que eu tenho visto, por exemplo, a parte sul da África, de Uganda para baixo, Quênia para baixo, até chegar na África do Sul, o Evangelho se esparramou em muito, em muito. O Quênia, por exemplo, tem 45% de cristão evangélico. É mais que o Brasil, que tem 1/3. Mas o problema é que lá é raso. Raso. Porque teve evangelismo, mas não teve discipulado. E quando não tem discipulado, não cria raiz. E quando não cria raiz, vem heresia. E aí vem um irmão, como lá no Malawi, por exemplo, um evangelista chegou para mim e falou: pastor, o senhor pode tirar o demônio de mim? Eu falei: posso, vamos lá, tira ele da igreja, levei lá para o fundo. Conta aí, irmão, que demônio que você tem? Ah, o demônio do empréstimo. Ele falou em inglês, loan. Eu falei: esse eu não conheço. Mas conta mais desse demônio, o que ele faz? Não, é que eu pego o dinheiro emprestado dos outros e não devolvo. Tá boa, ajoelha aí sem vergonha. Nós vamos orar agora, se arrepender dos seus pecados. Mas e o demônio? Eu falei: que demônio? Satanás deve estar aí sentado rindo sua cara. Você está botando a culpa em Satanás, ele não tem nada a ver com isso, é seu pecado, safado. Mas por que isso? Animismo. O animismo, seja indígena no Brasil, seja esparramado ao redor do mundo, você põe a culpa nos espíritos, espírito no vento, espírito na árvore, espírito em tudo quanto é lugar. Você não fica doente, por isso que eles não têm tanta higiene. Porque você não pega a doença da sujeira, você pega a doença por causa de espírito. Você não pega malária por causa do mosquito, você pega malária por causa de espírito. Misericórdia. É isso. Sabe por quê, irmão? Porque não teve discipulado. Então, olha para a igreja de Jerusalém, porque eles estavam sendo testemunhas de verdade, vivendo e pregando o evangelho. Atos 2,42, Atos 5,42. Não dá para esquecer. Vamos recapitular até aqui. Poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Onde? Agora o bicho pega. Veja o que Jesus fala. E aqui nós precisamos de um contexto de Antigo Testamento pesado para a gente não errar. Porque, e eu vou direto ao ponto, meu irmão, isso aqui não é questão de múltipla escolha, tá? Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. Aí as igrejas hoje em dia olham, eu vou para onde? Ah, vou ficar em Jerusalém, minha Tampa. Vou ficar só em Tampa. Ah, não, eu vou evangelizar a Flórida, Judéia. Ah, não, eu vou evangelizar o Samaritano, que é povo esquisito. Enfim. Ah, não, eu vou pular o Atlântico. Vou suportar os irmãos lá no Nepal. Qual que eu vou fazer? Será que essa é a ideia para a igreja hoje? Veja, olha o que diz o finalzinho, o que Jesus está dizendo no finalzinho do versículo 8. Poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, isso aqui é uma promessa de Cristo, uma profecia que já foi cumprida. Ela era literal, geográfica e ela já aconteceu. Como que ela aconteceu? Jerusalém, Atos capítulo 1 até Atos capítulo 7. Começa com a promessa de Jesus, Atos capítulo 2. O dia de Pentecostes, Atos capítulo 3. Pedro e João, já tem um cara sendo curado. Atos capítulo 4, Pedro e João diante do Sinédrio. Atos capítulo 5, começa a perseguição, Pedro é liberto da prisão. Atos capítulo 6, os primeiros diáconos são escolhidos. Atos capítulo 7, discurso de Estevão. Baita teologia bíblica de novo. Quando a gente pega a transição do Atos capítulo 7 para o Atos capítulo 8, versículo 1, por causa do que aconteceu com Estevão, e era Paulo, Saulo, sanguinário, matador de crente, começa o povo a dispersar.
Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, o povo agora espalha, eles saem fugidos de Jerusalém, tanto que Filipe vai lá para Samaria. E os samaritanos ouvem e cumpre-se a profecia de Jesus. Atos capítulo 9, aí agora Paulo tomou uma do Senhor, agora ele é convertido. Atos capítulo 10, casa de Cornélio, a visão teológica de Pedro também é ajustada pelo Senhor em Atos capítulo 10, naquela visão daquele lençol cheio de animal. E Cornélio já era uma família de gentios. Até que a gente chega em Atos capítulo 13, que vai ser o negócio da escola bíblica, eu não vou mais falar disso. Atos capítulo 13 começa a primeira viagem missionária. O que Jesus falou em Atos 1:8 foi cumprido. Jerusalém, capítulo 1, capítulo 7. Judéia e Samaria, capítulo 8, capítulo 12. Confins da terra, a partir do capítulo 13 até a gente aqui hoje. Nós já vivemos os confins da terra. Ah, então o que eu faço hoje? Eu faço nada? Não, irmão. Agora é até onde a gente conseguir alcançar. Em inglês, eu gosto de falar isso em inglês. As far as we can go. As far as we can go. Até onde a gente conseguir alcançar agora, irmão. Porque isso aqui já aconteceu. E a gente não é questão de múltipla escolha. É todos os lugares, de forma simultânea, até que todos ouçam, para que, ouvindo, o glorifiquem. Isso aqui é muito interessante, porque começou com os judeus. Primeiro para eles, o povo escolhido do Antigo Testamento. Desde Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2, 3. Quando o Senhor, dentre todas as nações da terra, ele chama Abrão, e ali ele faz uma promessa, especificamente no versículo 3 de Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali, esse versículo é evangelho, como que a gente sabe disso? Gálatas 3:8. Lá Paulo diz que quando o nosso Deus chama Abrão, estava pregando o evangelho para ele. E se temos a mesma fé de Abrão, somos também descendentes de Cristo, Gálatas 3:29, e herdeiros segundo a promessa. Então ali o nosso Deus está chamando um povo para si, e é esse povo, da onde vem o Messias, ouvem o evangelho. Mas chegaria o tempo também dos samaritanos. E o evangelho só vai passar para os confins da terra antes de passar para os samaritanos. E aí nós precisamos de uma chave para destravar. E essa chave, grava esse versículo, meu irmão. É Isaías 49:6. Isaías 49:6. Lá existe uma profecia que para o servo do Senhor era muito pouco restaurar Jacó e o remanescente de Israel. E ele também seria feito luz para os gentios, para que a sua salvação alcançasse os confins da terra. Isaías 49:6. Então, confins da terra tem que passar primeiro pelo judeu, inclusive pelo samaritano. Mas por que o samaritano? Samaritano é aquele povo híbrido, tipo gasolina e elétrico. Lembra lá de 722 a.C.? Aquele povo que abandonou o Senhor lá no Reino do Norte, aquelas 10 tribos. Aí veio a Síria e tomou. Só que o cativeiro, o estilo de escravidão da Síria era diferente dos babilônicos, onde carregou o povo lá para a Babilônia. Os assírios, eles misturavam o povo. Aí virou tipo assim, ó. Mãe palmeirense, pai corintiano, filha São Paulino. Virou um negócio assim as famílias. É o que virou um povo híbrido, os samaritanos. Mas existia uma promessa no Antigo Testamento que eles também ouviriam. Também existe isso em Oséias, capítulo 1, versículos 10 e 11. Então, passando primeiro pelos judeus, depois os samaritanos, até os confins da terra, até chegar a você hoje, ou aqui nos Estados Unidos, ou lá no Brasil, nós, os gentios. Aquele grande mistério do Antigo Testamento, que agora foi revelado. Isso é Efésios 3:6, que os gentios, eu e você, faríamos parte da família de Deus. Mas e hoje? Como está a situação hoje? Talvez você não vai ficar aqui na escola bíblica, mas como que está a situação do mundo hoje? Depois desse evangelho que se esparrama. Por mais que tenhamos testemunhas corajosas em todo o mundo, como Arpan Bali. Arpan é pastor presbiteriano, tem 32 anos,
Nós o conhecemos em Pune. Ele era professor de Instituto Bíblico da Igreja Presbiteriana Reformada da Índia. E aí, criamos amizade, trabalhamos junto nesses 2 anos, e Arpan recentemente se mudou para... É que está sendo transmitido, né? Mas ele está lá pertinho de Himachal Pradesh, não vou falar onde ele está não, que está sendo transmitido. Ele se muda para lá com sua esposa. Himachal Pradesh é um dos lugares mais difíceis da Terra. Fica abaixo da Caxemira, na divisa com o Tibete. Eu estarei lá daqui 3 meses, porque nós já temos irmãos convertidos ali, irmãos que lideram igrejas. Mas sabe quanto instituto bíblico tem ali? 0. Eu não posso nem ir em culto ali, irmão. E o próprio Arpan, ano passado, foi bem difícil, porque ele estava em outra região da Índia, Uttar Pradesh, e ele contando pra gente, ele trabalhou numa igreja de manhã, ele ia para outro vilarejo à noite, no interior da Índia, só que alguém dedou, alguém filmou ele pregando, mandaram lá pro vilarejo da noite. Na hora que ele estava chegando com sua motinha, tava a polícia, tava o vilarejo inteiro na rua, com pá na mão, faca, aquele negócio todo. Arpan, nosso amigo. Ele virou a motinha, embrenhou no meio do mato, e ali tem chuva de monções. Falou que ele dormiu na chuva, no meio do mato, escondido. Fiquei tão mexido com isso que a gente falei, cara, vende essa moto sua que isso aí os caras vão te pegar. A gente crente tem que ter moto boa. Pra correr dos outros e precisar trombar, põe um negócio de proteção que você precisa bater em gente, outras motos, você sai trombando e foge. Arpan, pastor presbiteriano, lá na Índia. Poder para testemunhar aonde ninguém ouviu. Mas mesmo com todo esse esforço, como eu disse lá no início para vocês, nós ainda temos hoje no mundo, num mundo de 17.523 etnias ou povos, nós temos 7.323 povos não alcançados pelo Evangelho. Vamos lá. De 17.500 e pouco, nós temos 7.323. 42%. De etnias, povos que nunca ouviram o que você está ouvindo aqui hoje. E nós já vivemos os confins da Terra. O que a igreja global está fazendo? Hoje, a maior necessidade do Evangelho, a maior de todas, é sul da Ásia, depois África, depois as Américas, depois a Europa. Adivinha quem recebe mais missionário hoje em dia? Europa. Depois, América. Depois, África. Depois, Ásia. A balança é invertida. Dos 450 mil missionários transculturais hoje, 15 mil trabalham entre povos não alcançados. A cada 30, um vai para um povo não alcançado. Um. Aí você me fala assim, como, irmão? Aí Israel ataca não sei aonde e o povo que não conhece de teologia fala, Jesus está voltando. Vamos comprar água no mercado e estocar. Meu irmão, 7.323 povos, 42% são não alcançados. Ainda. E o que pesa para mim é, nós já recebemos o poder. Mas tem mais gente sapateando em igreja do que pregando o evangelho a quem nunca ouviu. Isso tem que doer na gente. As pessoas precisam ouvir de Cristo, porque enquanto não ouvirem o Iau, aquele povo lá do Malawi, também está em Moçambique e na Tanzânia, eles continuarão fazendo o seu rito de iniciação aos 6 anos com as crianças. O rito de iniciação de um menino, aos 6 anos, se chama Jando. Eles levam o menino à noite para fora do vilarejo e eles circuncidam aquela criança, aquele menino, com 6 anos de idade. Não tem anestesia, não. Com as meninas, se chama Nsondo. Aos 6 anos de idade, é feito na casa de uma mama, uma senhora mais velha, onde um ovo de galinha é inserido. Ali mesmo. Uma menina de 6 anos. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque eles nunca ouviram. Quando eu batizei os Iau ano passado, e terei o privilégio de batizar dia 19 de outubro, daqui a 1 mês e meio.
Eu falei e falarei de novo para eles. A partir de agora, não é mais necessário um sondo nem jando, porque a água do batismo é representação visível que vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que vocês pertencem à nossa família, a família da fé, de todo aquele que crê. Mas eles precisam ouvir. Como disse o apóstolo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele está citando Joel 2,32. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí Paulo termina dizendo, citando Isaías 52:7, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que Deus nos encontre aqui na Igreja Presbiteriana em Tampa, pés formosos. Porque o pé formoso é aquele que anuncia a boa nova, no poder do Espírito Santo, sendo uma real testemunha, para que todos o adorem, para que todos o glorifiquem. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar o Evangelho. E que pela graça de Deus, eu sei que nem todos foram chamados como Maurício foi, para ir para Burkina Faso, ou para 3 meses atrás estar naquele país comunista mascarado, andando escondido, para trabalhar com pastores e líderes ali. Mas todos nós somos servos, todos nós somos testemunhas. Como posso colaborar com o avanço da Igreja Global? Orando, contribuindo, e se esse é o seu chamado, assim como o meu, indo. Mas sirva ao Senhor com os dons e talentos que Ele te deu, com a capacidade que Ele te deu. Pois o poder já foi dado a todo cristão. Vamos orar?